Bom, boa Pessoal, noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião das UTIs integradas. E hoje a gente tem o prazer de apresentar o Dr. Paulo Nasser. O Dr. Paulo Nasser é médico do AC Camargo, também editor da nossa revista, da Critical Care Science. Tem uma longa experiência aí em pacientes oncológicos e vai falar para a gente de imunoterapia em pacientes graves em UTI. Paulo, super obrigada pelo aceite, por estar aqui conosco essa noite. obrigado, Viviane, obrigado, Marcelo, obrigado, Fernando, pelo convite. Então, assim, nos próximos minutos, eu vou falar um pouquinho sobre as terapias que manipulam o sistema imune, que são usadas aí no tratamento dos pacientes com câncer, tá? Então, a gente vai falar basicamente de duas classes de medicamentos. Uma delas são os inibidores de checkpoint, que é o que normalmente os oncologistas chamam de imunoterapia, né? O que a gente chama de imunoterapia. A descoberta do mecanismo dos inibidores de checkpoint fez com que esses dois pesquisadores, o James Allison, americano, e o Tasuku Honjo, japonês, ganhassem o Prêmio Nobel de Medicina em 2018. E realmente essas terapêuticas são terapêuticas que estão revolucionando o tratamento do câncer, né? Recentemente, aí, no número passado ou retrasado do New England, foram publicados os dados de 10 anos de tratamento de pacientes com melanoma avançado, mostrando uma sobrevida aí de mais de 60%, 70%. Como um colega meu falou, há 10 anos seria inimaginável a gente ver os termos sobrevida de 10 anos e melanoma avançado no mesmo título, né? Mas isso realmente está acontecendo. E é outra classe de medicamentos que a gente vai falar, medicamentos, fármacos, sei lá, que isso aqui é material biológico, né? São as células CAR-T. Então, os inibidores da checkpoint, como que eles agem, né? Então, quando a gente tem uma célula tumoral, um dos mecanismos dessa célula para ela poder se replicar é inibir o sistema imune, tá? As células T elas reconhecem aquela célula como uma célula não própria, não do corpo, e agem no sentido de tentar destruí-la, né? Não deixar ela se proliferar. Só que o tumor, como a evolução nos ensina, né, ele quer, obviamente, crescer e se multiplicar. Então, ele tem receptores que se ligam a receptores de célula T, inibindo essa célula T. Tá? Então, o primeiro receptor testado e utilizado foi o CTLA4, né? Então, você tem um anti-CTLA4, ou seja, que se liga nesse receptor e aí impede que o tumor se ligue nesse receptor, mantendo assim a ativação do linfócito T. E depois, mais recentemente, a gente tem os fármacos mais novos que ou eles inibem a PDL1, que está expressa na célula tumoral, e aí não deixam o tumor ligar o seu receptor PDL1 com o receptor PD1 da célula T, ou você tem inibidores da PD1 que daí inibem a PD1 e não deixam ela se ligar a PDL1, mantendo assim a ativação do sistema imune. Então, o que os inibidores da checkpoint fazem? Eles inibem a inibição do sistema imune. Então, eles são ativadores do sistema imune. Tá? Hoje a gente já tem aí pelo menos seis medicamentos diferentes, né? Cada um deles agindo, ou cada grupo deles agindo em receptores diferentes. Então, os inibidores da PD1, nivolumab, o pembrolizumab, que o nivolumab combinado com o ipilimumab é o tratamento padrão para melanoma avançado. O pembrolizumab está sendo usado para uma série de tumores, a gente já vai ver aí. E a gente tem os inibidores do PDL1, né, o atezolumab e o durvalumab, que são medicações mais recentes e estão surgindo outras também. Esse aqui é a lista de tumores para os quais o FDA aprova o uso dos inibidores de checkpoint. Tá? Então, os primeiros tratamentos foram para melanoma maligno. Então, como eu falei, hoje a gente já tem 10 anos de estudo acompanhando os pacientes, mas a gente tem para tumores de cabeça e pescoço, carcinoma hepatocelular, o carcinoma avançado de células renais, né, de células claras, é outro tumor que tem também uma evolução bastante favorável com o uso dos inibidores de checkpoint, câncer cervical,
câncer de pulmão, né? Hoje não é incomum a gente ver, por exemplo, pacientes com tumores irressecáveis sobrevivendo aí 5, 6 anos com esse tratamento. Mais recentemente, um drama, que é o tumor de mama triplo negativo, né? Aquelas pacientes que não têm expressão de progesterona, estrógeno e do HER2, que normalmente são pacientes jovens que têm uma doença super avançada e rapidamente progressiva, também conseguindo se manter vivas aí com essa terapia, e uma série de outros tumores também hematológicos. Tá? Obviamente, como todo medicamento, eles não são isentos de efeitos colaterais, né? Então, como que surgem os efeitos colaterais? Como vocês podem imaginar, se ele inibe a inibição, ou seja, ativa o sistema imune, ele vai levar a condições que são similares às doenças autoimunes. Então, a gente tem um aumento de atividade célula T, aumento de anticorpos, autoanticorpos específicos, né, principalmente anticorpos antireoide, por exemplo, são bem comuns, aumento de níveis de citocinas e aumento de inflamação mediada por complementos. E aí a gente tem uma série de efeitos colaterais, que na verdade é um livro de reumatologia, agora aplicado à oncologia, que acabam acontecendo com o uso desses medicamentos, tá? A gente vai falar dos principais, tá? Alguns são bem raros, ainda bem, mas quando a gente trabalha com um volume grande de pacientes com câncer, a gente acaba vendo praticamente todos eles. Então, cefalite, meningite, Guillain-Barré são mais raros, mas obviamente a gente já viu isso acontecer na UTI. Os mais comuns são a disfunção endócrina, né? Na verdade, a insuficiência endócrina, que é manifestada, pode ser por hipofisite, mais comumente por insuficiência adrenal, tá? Ela acaba acontecendo aí mais ou menos de 6 a 8 semanas depois da exposição inicial a esse medicamento, né? Então, a administração desse medicamento é a cada 21 dias, tá? Então, depois da primeira administração, por volta de 6 a 8 semanas pode acontecer, né? A insuficiência endócrina, e diferentemente das outras, a insuficiência endócrina ela é persistente. Depois que ela aconteceu, o doente vai ficar com ela para sempre, né? Então, hoje mesmo, por exemplo, eu recebi uma paciente que veio num pós-operatório, mas que tinha uma insuficiência adrenal secundária ao uso de nivolumab para melanoma. E ela usa corticoide, né, usa prednisona já há bastante tempo. As alterações mais comuns, que são as alterações cutâneas, acontecem mais cedo, mas as formas graves, que são do tipo NET ou Steven Johnson, são raras. A segunda mais comum são as disfunções, a insuficiência, a diarreia, a colite, né, que acaba acontecendo aí de 4 a 6 semanas depois do início do medicamento. E, por fim, a toxicidade hepática, que também é uma toxicidade mais tardia. Tá? A toxicidade dermatológica é a mais comum, tá? E ela acontece de forma diferente dependendo da classe de medicamento que a gente está usando. A combinação nivolumab, né, que é um anti-PD1 com um anti-CTLA4, que é o ipilimumab, causa muito mais evento, como esperado, do que as drogas quando elas são administradas de forma sozinha, tá? A dermatite, então, é a mais comum, tá? Seguido depois da disfunção endócrina, né? A combinação aqui de hipofisite, tiroidite, depois a colite, hepatite, e as complicações mais graves são a pneumonite, a neurológica, a miocardite. Elas, ainda bem, são bastante raras, mas quando se trabalha em centros de alto volume, a gente vê elas com alguma frequência, né? Então, por exemplo, no mês passado mesmo, a gente viu uma miocardite que levou o paciente a um BAVT. Quando o medicamento é suspenso e a gente reverte esse efeito, o BAVT some, mas o grande problema é que quando você tem uma dessas toxicidades ameaçadoras à vida, o paciente não pode mais ser exposto à medicação, e aí ele volta a ter uma história natural da doença pré-tratamento. A toxicidade é classificada como todas as outras toxicidades, né, em leve, moderada, grave e ameaçadora à vida, aquelas que são de intervenção imediata. De forma geral, sempre essa grau 4 vem para a UTI, e o tratamento é sempre suspender o medicamento. Normalmente a gente não tem esse problema, porque o medicamento é feito a cada 21 dias, não é uma coisa de uso contínuo.
O tratamento, como esperado, é com corticoterapia sistêmica e suporte às funções orgânicas. Caso não haja melhora nas primeiras 24 e 48 horas, é feito pulso de corticoide nessas condições ameaçadoras à vida, né? E se considera o uso de outros imunossupressores também, tá? Então, quando você tem toxicidades graves, né? Então, sei lá, uma colite grave levando a uma desidratação grave, uma hipofisite levando, né, uma insuficiência endócrina grave, pneumonite levando a insuficiência respiratória e assim, essas aqui sempre, né, meningite, miocardite, a gente admite o paciente na UTI e tem sempre aquele trabalho de excluir infecção. Normalmente a gente nunca vai conseguir isso com certeza, por exemplo, no caso de uma pneumonite, né, quem diz que isso aqui não é uma condensação, então o antibiótico acaba entrando junto. É importante também os exames de imagem para a gente excluir que seja a progressão da doença, né? Porque os sintomas eles se sobrepõem. O tratamento inicial é um esteroide e, caso não tenha melhora, uma segunda linha de tratamento. Então, por exemplo, plasmaféres no Guillain-Barré, infliximab no caso de uma colite grave, ciclofosfamida, micofenolato mofetil e imunoglobulina. E o suporte clássico de UTI para as disfunções orgânicas, né? Então, os inibidores da checkpoint, para a gente terminar essa parte aqui, eles são medicações que estão mudando a história natural do câncer, estão tendo as suas indicações expandidas. Então, o que começou como tratamento para cânceres avançados, hoje já está sendo estudado para cânceres menos avançados, às vezes até como neoadjuvância, ou seja, né, você fazer o tratamento, você iniciar o tratamento, aí submeter o paciente a uma cirurgia e depois manter esse tratamento. A toxicidade grave acontece em 10 a 25% dos pacientes, ela não é na hora da infusão do medicamento, então isso é muito importante, né? Então, se tiver um paciente com choque pós-infusão do medicamento, isso não foi por conta do medicamento, a toxicidade demora semanas a meses para aparecer. O diagnóstico diferencial sempre vai incluir diferenciar progressão de doença, o corticoide sistêmico é a primeira linha de tratamento. A segunda classe que eu gostaria de comentar e que está bem na moda são as CAR-T, né? Então, o que é a CAR-T? São linfócitos T que são modificados para atuar contra o tumor do paciente. Então, como é que funciona? Então, o paciente tem seus linfócitos retirados, tem, né, tirado seu sangue, seus linfócitos são encaminhados para um laboratório, onde é inserido um novo gene, e aí esse gene vai expressar receptores que vão atuar em receptores, vão se ligar a receptores específicos do câncer, por enquanto só está aprovado para alguns cânceres hematológicos, eu vou mostrar para vocês, e aí esse linfócito T modificado se multiplica e age contra essa célula cancerígena, né? Então, o linfócito é retirado do paciente, é modificado em laboratório, faz o crescimento e infunde de volta isso no paciente, e esse monte de linfócito T modificado vai agir contra a célula tumoral. Né, o tempo entre retirar o linfócito e o paciente poder receber o CAR-T normalmente está girando ao redor aí de 40 dias. Então, a gente tem já uma série de medicamentos, né, de fármacos aprovados pelo FDA e também pela Anvisa, que servem para tratar os cânceres. Né? Normalmente, a maior parte deles agem contra o antígeno CD19, que vai estar presente em tumores hematológicos de células B, do tipo leucemia linfoblástica aguda de células B, linfoma não Hodgkin de grandes células B, linfoma folicular, linfoma do manto. Tá? E já tem alguns aprovados também para mieloma múltiplo, né? Também é um câncer hematológico de células B, e tem alguns que estão sendo estudados para esse tipo de câncer também. Qual que é a grande questão da infusão do CAR-T, né? Como que isso funciona? Então, o paciente é avaliado quanto à sua elegibilidade, é feita a féris, né? Então, retirado os linfócitos do paciente, e durante esse tempo, que normalmente demora aí, aqui está falando 3 semanas, se você estiver no local, né? Então, por exemplo, o principal tratamento que a gente tem comercial hoje, ele é feito na Holanda, então a gente tem um prazinho maior do que essas 3 semanas, que é ao redor aí de 6 semanas, mais ou menos. Então, durante esse tempo é feita a célula T e o paciente tem que ficar numa terapia de manutenção. Quando está para chegar,
é feita uma linfodepressão desse paciente, né, como se fosse, por exemplo, um transplante, um preparo de um transplante de medula óssea, e aí é feita a infusão de células, das células CAR-T, né, dos linfócitos T quiméricos. E aí você começa a ter uma série de riscos, né, porque conforme os leucócitos se recuperam, primeiro você tem o risco de infecção, que acontece em qualquer paciente que está pancitopênico, e aí você vai ter o efeito inflamatório dessas células T, e os dois principais efeitos são a síndrome de liberação de citocinas e a neurotoxicidade, tá? A gente vai discutir um pouquinho de como que é o tratamento disso daí, tá? Então, a síndrome de liberação de citocinas, ela ocorre pela ativação e proliferação dessas células T, e com isso a liberação de interleucina 6 e interferon gama. Ela é bem precoce, ela acontece de 1 a 14 dias depois da infusão, e os sintomas são bem inespecíficos, né? Começa com febre e sintomas constitucionais, o paciente evolui com hipotensão e disfunção de múltiplos órgãos. Ela é classificada de grau 1 a grau 4. Grau 1, então, quando o paciente tem só febre. Grau 2, quando ele tem febre, tem uma hipotensão que responde com volume ou precisa de um pouquinho de oxigênio. Grau 3 é quando já precisa de vasopressor ou mais fluxo de oxigênio. Grau 4, quando precisa de mais de um vasopressor e ventilação mecânica invasiva ou não invasiva. Tá? De forma geral, conforme o centro vai se acostumando, esses pacientes grau 3 e grau 4 acabam vindo para a UTI. Né? No comecinho acaba vindo até o grau 2 também. Então aqui a gente tem essa classificação e o tratamento vai depender, obviamente, do grau. Né? Então sempre iniciar um protocolo de neutropenia e sepse, como qualquer neutropenia febril. Se não tiver uma melhora dos sintomas da febre, né, em até 3 dias, considerar o tocilizumab, que vai bloquear a interleucina 6, né? No grau 2, fazer, obviamente, tocilizumab, então febre e hipotensão, mesmo que responda com volume tocilizumab, e pode ser repetido em 8 horas e depois disso iniciar o corticoide. Grau 3 e 4 vai para a UTI, tocilizumab tem que ser feito, dexametasona normalmente é mantida aí de 6 em 6 horas. E a outra síndrome comum de toxicidade a CAR-T é o que a gente chama de CANS, que é a síndrome de neurotoxicidade associada ao tratamento com as células imunes efetoras. Esse é o nome completo do ICANS. Ele é um pouquinho mais tardio, ele acontece de 4 a 6 dias depois da infusão, e são sintomas neurológicos também inespecíficos, né? Então, são sempre diagnósticos de exclusão, então, dor de cabeça, alteração de memória, alteração mental, alteração de fala, desartria, afasia, crises epiléticas, né? Nesse momento mesmo tem uma paciente com estado de mal epilético secundário, isso daí internada na nossa UTI. Se for possível fazer ressonância, é vista uma hiperintensidade no T2 e no FLAIR em 1/3 dos pacientes, e a causa é a disfunção da barreira hematoencefálica ou talvez a infiltração das próprias células CAR-T no sistema nervoso central, ou só entrando as citocinas ou entrando a própria célula e agredindo o sistema nervoso central. Tá? O paciente, desde a infusão, ele é submetido a esse protocolo ICE, né, em que se avalia o nível de consciência, se tem crise epilética, achado motor e algum sinal de elevação de pressão intracraniana. Tá? Então, o paciente ele tem que ficar escrevendo, na verdade, ele tem aplicado um diário para ele, em que ele tem uma bateria neurológica para ser avaliada, inclusive a escrita dele. Então, um dos primeiros sinais que começa a aparecer é que o paciente começa a escrever tremido, depois ele não consegue escrever, tá? Quanto maior a pontuação, menor o grau de gravidade da ICANS, né? Então, o paciente que acorda, o nível de consciência mantido. Grau 1, se precisar de chamado, só acorda, está sonolento, só acorda chamado verbal, só estímulo tático, ou um paciente que está em coma. Então, crise epilética, né? Então, se não tem, ou se tem uma crise parcial generalizada, responde só com tratamento inicial, ou que entra em estado de mal convulsivo. Se tem algum achado motor, né, um déficit motor, e se tem sinal de hipertensão intracraniana, seja em neuroimagem, seja no papiledema, aí, ou seja na coleta do líquido. Então, para o grau 1, normalmente é feito tomo ou ressonância, se der eletroencefalo e líquor, né? Sempre pensando que esse paciente está imunossuprimido, está neutropênico, então ele pode ter uma infecção viral, uma encefalite, uma meningite, uma meningoencefalite aí, né? Para o grau 2 é iniciado dexametasona, para o grau 3, dexametasona é considerado pulso de metilprednisolona ou anakinra, né? Que é o... Agora esqueci o nome da
da medicação, o nome genérico da medicação, que é uma medicação normalmente que era usada para artrite reumatoide. Para o grau 4, então, é feito o pulso de metilpred, considerado de novo anaquina, e como há essa infiltração de linfócitos T, porque na verdade é como se você estivesse fazendo, vamos pensar assim, não uma leucostase, né, mas uma linfostase, a gente poderia chamar, mas um acúmulo, né, fazendo um bulk de linfócitos T que está invadindo o sistema nervoso central, muitas vezes é feito quimioterapia sistêmica ou até intratecal, tá? Na verdade, ainda esse grau é bem comum, então eu só vi isso fazer uma vez, na verdade. Essas complicações, elas são reversíveis, na maior parte das vezes, e elas não impactam na evolução do paciente, né? Então, assim, os franceses, os americanos já têm uma experiência maior com isso daí, os ingleses também, né, de mais tempo, mostrando que a sobrevida dos pacientes, né, uma sobrevida em 90 dias é muito boa, né, mesmo tendo tido aí, por exemplo, uma síndrome de liberação de citocinas grau 4, a sobrevida é muito boa. E a mesma coisa com o ICANS. Então, as células CAR-T são um novo tratamento para as doenças hematológicas avançadas. Elas estão começando a ser estudadas para tumores sólidos. Então, tem uma série de casos recentes no New England, por exemplo, para neuroblastoma, né, que é um tumor infantil. E tem uma série de casos também já para doenças não oncológicas, né, para doenças autoimunes aí. A síndrome de liberação de toxinas é super comum, tá? Praticamente todo paciente tem, só que a maior parte dos pacientes fica só naquela febre no grau 1. A ICANS também é bem comum, pode acometer até 2/3 dos pacientes. O diagnóstico diferencial sempre vai incluir sepse, né? A gente aprende no PENS sepse. O tocilizumab é a primeira linha de tratamento para síndrome de liberação de citocinas e o corticoide sistêmico a primeira linha de tratamento para ICANS. Era isso que eu tinha para falar, estou aí aberto a perguntas. Obrigada, Paulo. Parabéns pela apresentação. Acho que você deu aí um overview super importante, né? E o CAR-T, acho que veio para ficar, né? As imunoterapias, de um modo geral, a gente tem visto cada vez a expansão, né, das indicações e estudos aí para outras condições. Então, aqui eu já abro para quem quiser fazer perguntas pelo chat ou abrir o microfone, fiquem super à vontade. Eu queria fazer uma pergunta inicial, Paulo. Acho que quando a gente vê essas imunoterapias, a gente vê, né, os inibidores da checkpoint ou o próprio CAR-T, como você muito bem mostrou, eles fazem muita reação inflamatória, e aí a gente acaba muitas vezes entrando com antibiótico, e a grande pergunta é: como que a gente vai calibrar o momento de tirar esse antibiótico? Como é que você trabalha com isso no teu dia a dia, para a gente também não usar em demasia, fazer uso racional aí do antibiótico? É bem difícil, né, Vivi? Ainda mais porque tem um hematologista envolvido, né? Mas, de forma geral, assim, a síndrome de liberação de citocinas, ela responde rápido, né? Então, assim, ela responde super bem, a não ser que sejam quadros muito graves, assim. Eu não lembro de ter visto alguma de precisar de 2 vasopressores de tanto tempo, assim. Então, ela responde muito rápido ao tocilizumab. Então, você tendo aí culturas negativas, né, e não tendo nenhuma evidência de foco, conforme o paciente melhora a leucodepressão, dá para tirar, né? É, e o ICANS, na verdade, assim, para pensar numa meningoencefalite, normalmente é feito como diagnóstico diferencial mesmo, né? Então, se tiver algum febre, mais algum estigma, normalmente é coletado líquor e não vindo nada, como é bem comum, como essas duas complicações são bem comuns, acaba, se tiver como a gente tem a sorte lá de ter, o pessoal da hematologia tem uma infectologista só deles, né? E que é uma pessoa que acaba fazendo um uso mais racional de antibiótico, a gente acaba conseguindo tirar. Mas de forma geral é isso, assim. Como pode ser sepse, pode ser choque séptico, acaba entrando antibiótico e depois a gente vê, né? Primeiro atira e depois pergunta. Isso que eu ia te perguntar, Paulo, porque assim, na verdade, tem uma reação inflamatória sistêmica que é uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? E para nós aí do dia a dia,
Como é que nós vamos identificar esse paciente? Você falou até o uso do tocilizumab, que é o que a gente utilizou aí, né, na terapia da COVID. E como que a gente vai calibrar esse paciente do ponto de vista de sepse? Né? Porque toda resposta vai ser uma resposta inflamatória. Esse paciente vai fazer uma Uhum, CIS, com certeza. uhum. E como que nós aí vamos fazer para diferenciar no dia a dia? Na verdade, na hora que chega para a gente, né, não tem como a gente diferenciar, o paciente ganha antibiótico, que é como se fosse um protocolo de neutropenia febril mesmo, né? Então, imagina que fosse um paciente que está leucodepletado por um transplante de medula óssea, né? Que é uma coisa mais comum que a gente vê aí. Entra o antibiótico, entra o suporte, ele tem a síndrome de liberação de citocinas é um diagnóstico diferencial, e é bem comum, como a gente viu, quase todo mundo tem, então, assim, acaba fazendo tocilizumab junto, e aí melhora rápido, né? Então, diferente de um choque séptico um paciente que está leucodepletado, que a gente não costuma ver uma melhora tão rápida, você vê uma melhora mais rápida. Paulo, O tem uma tocilizumab, pergunta no chat. desculpa, Ah, tem, desculpa, pode falar. Marcelo, pode Não, falar. imagina, não, não, pode fazer, não tem problema, pode Vou fazer a fazer a perguntinha, pergunta do chat, pode então. fazer. Em relação à CAR-T durante a infusão das células modificadas, há alguma alteração clínica ou fator de risco específico que possa predizer as complicações a longo ou a curto prazo? Não, não, assim, pensando nessas complicações agudas, que eu me lembre agora, não tem um fator preditor, assim. É, A não ser aquelas coisas sempre de paciente grave mesmo, né? Que quem é mais grave morre mais. Mas não tem nada muito específico. Agora, em relação a longo prazo, a CAR-T não é uma panaceia, né? Na verdade, assim, para linfoma B, qual que é o padrão? É um paciente que é refratário a 2 linhas de químio, é um paciente que, teoricamente, pelos guidelines, deveria ser colocado em cuidado paliativo exclusivo, e aí é tentada a CAR-T, né? A taxa de resposta gira ao redor de 40% a 60%, e acaba dando uma mediana de sobrevida de 1 ano, tá? O paciente que controle, né, que iria para o cuidado paliativo exclusivo, tem uma sobrevida mediana de 1 mês. Então, mais ou menos isso que se ganha, 1 ano de sobrevida com esse tratamento para linfoma B. Eu não sei, eu não me lembro de cabeça para leucemia ou para mieloma como que é. Mais uma pergunta, Vivi. Quanto tempo, em média, leva para recuperar a função medular após a depressão para transplante dessas células? É mais ou menos como o de transplante de medula óssea, né? Assim, mas não é um halogênico, né? Como é o próprio. Não é como um transplante halogênico, talvez seja mais parecido com um transplante autólogo. Então, normalmente começa a ter alguma recuperação ao redor de 7 dias. Então, diria de 7 a 15 dias, mais ou menos, sei lá, 90% dos pacientes já vão ter algum sinal de recuperação. Deixa eu perguntar, Paulo, Paulo, isso aí. eu estava aqui pensando Pode- que essa mexida, né, no sistema imune, a gente na terapia intensiva, já desde os anos 80, né, se tentava modular, né? Na verdade, não era nem modular, se dizia inibir, Uhum, né? E eu vejo que na oncologia já estão sendo mais inteligentes, estão querendo negociar com o é, sistema imune para que essa resposta seja adequada. Essa, vamos dizer assim, tormenta de citocinas controlada, né, usando uma expressão aí que se viu muito durante o Covid, como se faz? Porque, assim, muitos medicamentos que inibiram, né, ou que tentaram modular a resposta inflamatória mostraram um aumento de mortalidade. E tu falaste, e já comentaste também, a Vivian já puxou esse assunto, e o Marcelo, com relação, por exemplo, ao uso de antibióticos, né? O intensivista parece que ele tem na caneta, assim, muitas vezes, o antibiótico. E como tu disseste, bate e depois pergunta. E eu entendo que deva ser assim, um paciente que chega chocado, que não sabe. Nesse cenário, assim, primeiro, por exemplo, procalcitonina ajuda a discriminar quem pode ter sepsis ou não? Existe algum outro marcador? A busca incessante do foco, muitas vezes, nesses pacientes, eles não estão se alimentando, eles translocam, a gente não tem um foco definido.
a minha pergunta toda é vendo o doente de uma maneira global, como juntar, tentar, assim, resolver a questão imune, mas não descuidar do aspecto da sepse. Uhum. Não, essa sempre vai ser a dúvida mesmo, né? Na verdade, é uma coisa de dia a dia. Então, assim, o doente ganha um antibiótico, ele é revirado, colhe as culturas, e aí a gente vai observando como que ele está evoluindo, né? Então, assim, como a síndrome de liberação de citocinas melhora rápido, isso fala a favor de que realmente não tem alguma coisa de infecção e tal, e a gente tenta tirar. Mas, assim, normal um paciente ficar 5, 7 dias com antibióticos, 5 dias pelo menos, antes da gente conseguir bater o martelo, né? Porque são pacientes muito frágeis, né? Então, esse exemplo que eu dei, o paciente que tem a indicação do CAR-T, ele tem uma doença bem avançada, que já é refratária a 2 linhas de tratamento. Então, assim, ele está por um fio mesmo. Então, provavelmente a gente dá mais antibiótico do que precisa. Assim, provavelmente não, com certeza. Segundo ponto, é interessante essa fala sobre a manipulação do sistema imune, né? E é interessante o paralelo da oncologia com o que a gente vive na medicina intensiva. A oncologia, até a década de 80, isso eu aprendi lá de conversar com eles, tá? Ela vivia também de meio que de tratar síndromes como a gente, né? Então, existe um tratamento padrão que eu brinco lá com eles de quimioterapia, que é carboplatina com paclitaxel, né? O carbotaxol, que é o nosso, sei lá, Rocefin Clarito, que tipo todo mundo toma, né? Sei lá. E aí eles percebendo isso, eles voltaram para a bancada, né? E voltando para a bancada é que saiu tudo isso, né? Inclusive um prêmio Nobel aí. Porque diferentemente do que a gente fez, que foi, sei lá, dar altas doses de corticoide, o corticoide age em tudo, eles foram descobrindo receptores e modulando esses receptores, né? Então, não só para imuno, mas hoje tem muita terapia-alvo que são dirigidas a receptores específicos. Porque hoje em dia, câncer de mama não é câncer de mama. A gente tem câncer de mama que tem, por exemplo, como até eu comentei aí, que tem receptor hormonal positivo, que você bloqueia esse receptor hormonal e a doente vive com um câncer metastático 5, 10 anos, né? A gente tem tumor de pulmão que tem expressão de determinado receptor, que daí você tem um medicamento específico para esse receptor e o paciente vive 5, 10 anos. E quem não tem esse receptor continua indo mal como ia antigamente. Né? Então, eles saíram um pouco, vamos dizer assim, o câncer de pulmão seria a nossa sepse, né? Eles saíram do diagnóstico sindrômico e foram descobrindo realmente, vamos dizer assim, a doença em si. Né? Então, câncer de pulmão EGFR mutado é uma coisa, um câncer de pulmão que não tem EGFR mutado é outra. A pergunta que eu ia te fazer era essa em relação à associação do uso do tocilizumab nesses pacientes, né, que tem uma resposta inflamatória hiperescerbada. Em relação a gente fala também que assim a terapia, com certeza, a imunoterapia ela é eficaz, a gente sabe disso, mas ela está ao nosso alcance. O custo dela está ao nosso alcance, porque quando você Tá, associa a imunoterapia nesse subgrupo de pacientes e você tá. faz outras drogas, né, que são inibidores de interleucina, esse custo ele fica bastante elevado. A gente está às portas aí de uma decisão do STF sobre a não utilização, né, dessas medicações de alto custo. O que você tem para falar em relação a isso? Tá. Vamos lá. Então, assim, imunoterapia para tratar o câncer primeiro, né? Inibidor de checkpoint. O que está no rol do SUS é para tratar melanoma. As outras coisas não, tá? E tem uma questão bem interessante, que inclusive foi curioso porque eu conversei isso com um oncologista ontem. Tem um fator limitante para a gente, por mais curioso que seja, que é a nossa transparência do Ministério da Saúde na aquisição de medicamentos. Então, assim, é de interesse do laboratório que a gente, o Sistema Único de Saúde, comprasse essas medicações e eles fariam por um preço mais baixo, tá? Com uma margem de lucro menor, porque eles iriam ganhar no atacado, né? Tipo, ser um Carrefour, um Pão de Açúcar da vida, assim. Mas, como pela nossa legislação a compra é transparente, sabe-se o valor, o problema para eles é que daí, sei lá, o pessoal nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa vão ficar sabendo quanto que o Brasil compra. E aí eles vão começar a perder, né? Então, esse oncologista estava contando para mim que, por exemplo,
do ponto de vista de custo-efetividade, talvez não seja, né, pensando populacionalmente. Então, ele contou que no Canadá as províncias lá fizeram essa análise de custo-efetividade, acho que era para pulmão, porque ele é um especialista em pulmão, né, então ele estava falando de pulmão. Para pulmão, e aí não chegou à conclusão que não era custo-efetivo, mas aí cada província negociou com o laboratório e conseguiu sei lá qual província conseguiu, ou se foram todas, conseguiu comprar o medicamento e aplicar isso no sistema deles, mas aí eles não têm a transparência, então a gente não sabe quanto cada província pagou pelo medicamento, né? Então tem essa questão. São drogas que vai ser muito difícil de ter um genérico, né? Porque não é um sal, né? Tem toda essa manipulação. A esperança que uma esperança que, então, do inibidor checkpoint, eu não vejo muita esperança em isso conseguir ser usado de forma disseminada no sistema único. A esperança que tem é em relação ao CAR-T, né? Então, a gente tem pelo menos 2 polos de estudo de produção do CAR-T, que é a USP de Ribeirão Preto e o Einstein, né? Via ProAD-SUS aí. Então, a gente deve ter aí o CAR-T nacional. E aí daria para usar, provavelmente a um custo mais baixo e tal. Aí, em relação às medicações, né? Para tratar as complicações, né? Então, por exemplo, tocilizumab. O tratamento da síndrome de liberação de citocinas é feito com isso, né? Então, assim, acho que a partir do momento que padronizar uma coisa, isso tem que vir casado. E provavelmente deve funcionar, assim, deve ser uma coisa para ser usada em centro de referência, né? Então, por exemplo, sei lá, os grandes hospitais universitários aí, eles tratam artrite reumatoide e outras condições hematológicas usando essas medicações, e isso provavelmente não vem com cobertura do SUS, vem com, sei lá, dinheiro da Secretaria de Saúde, alguma outra coisa assim. Então, é meio esse cenário, assim, eu não sou muito otimista de achar que, tipo assim, todo paciente com câncer de pulmão vai ter acesso a isso para sobreviver aí 5, 6 anos, coisa que hoje ele vive 1 ano só. E a gente está no momento das judicializações, né, Paulo, pro CAR-T, né? Acho que esse é uma questão Isso. que judicialização sempre acaba vira uma bola de neve e acaba muitas vezes, né, o tiro sai pela culatra, vamos dizer assim, né, porque isso volta de uma forma muito ruim em outras questões, né, das operadoras com as instituições, enfim. Qual é É, o o, preço por tratamento? Um tratamento certo que a cada 21 dias, né? Uma sessão. uhum. Seria de quanto o custo, em Dá média? mais ou menos 20, 30 mil reais. Perfeito. E em relação ao CAR-T é interessante porque, assim, conforme os centros, né, vão adquirindo experiência, o número de indicações vai caindo mesmo, né? Então, vai perceber, assim, a taxa de não é uma panaceia, né? A taxa de resposta e tal. Hoje a gente já tem, por exemplo, segmento de longo prazo mostrando que muitos pacientes desenvolvem linfomas T, né? Tratou linfoma B, ele passa a ter um linfoma T por proliferação desse clone de CAR-T mesmo, né? Então, assim, aí a indicação vai ficando bem restrita. O CAR-T, ele realmente é um problema. Do ponto de vista individual, talvez ele seja bem positivo, mesmo parece que sim, mas não termos de sistema de saúde, né? Então, por exemplo, o sistema britânico, ele vai acompanhando isso, né, em termos de custo-efetividade, e uma das coisas que aconteceu é que, assim, esse paciente acaba usando muito a UTI, ficando muito tempo na UTI. E aí, com isso, eles começaram a ter cancelamento de cirurgia eletiva, por exemplo, por falta de leito, né? Então, se rediscutiu isso. Então, por exemplo, na França, é, eles já passaram por essa fase que a gente está passando, então eles já viram que na panaceia a indicação reduziu bastante. É, e tem o fato, mas uma coisa que pode acabar acontecendo é como aconteceu com os inibidores de checkpoint, que inicialmente foi estudado só para doença avançada, começou a ser estudado para doença mais precoce. Então, sei lá, em vez de tentar 2 linhas, tenta uma linha, ou pode ser de repente já o primeiro tratamento. Com certeza é uma coisa que a indústria vai testar, e aí, se o resultado for positivo, vai explodir. Então, é um equilíbrio difícil mesmo, né? Paulo, para o Considerando. CAR-T, desculpa, pode falar, Fernando. Vai lá, vai lá, vai lá.
O CAR-T está passando de 1 milhão, né? É. Está passando de 1 milhão o custo. Uhum. Considerando todos esses avanços, assim, Paulo, e esse custo, né, que é um custo elevado, acho assim que esse caminho está levando assim para o que eu depreendo assim para o que a gente pode chamar de medicina de precisão, não é? Eu estou chegando lá. Tem algum estudo em genômica, por exemplo, para ver se um determinado tipo de genótipo, tem um polimorfismo assim, ou assado, se beneficia mais ou menos? Por exemplo, com a proteína C ativada, o famoso e falecido Shigres, o pessoal de Vancouver, lá no início já estava estudando, né, um polimorfismo da proteína A, né? Então, Uhum. tinham pacientes em que tu precisava de uma dose mais alta de Shigres e tinham pacientes que tu usava uma dose menor. Eu não me lembro o nome do cara lá de Vancouver, porque eu falei uma vez num congresso, perguntei para ele, ele me explicou isso. Na oncologia, existe algum estudo nessa linha? Olha, o que tem, assim, é de fazer a imunistoquímica do tumor e ver a expressão de determinado tipo de receptor e quanto que isso é expresso. Então, por exemplo, aqueles receptores PDL1, né, do tumor, que é o receptor que se liga ao linfócito T e inibe o linfócito T de agir contra o tumor. Então, quanto maior a expressão, melhor o resultado, né? Isso eles sabem. Então, quanto mais expressa esse receptor é expressado no tumor, melhor o resultado de usar um inibidor de checkpoint. Em relação, mas o paciente uma hora ele também começa às vezes a deixar de responder, tá? Eu não vou lembrar agora de dados específicos de inibidor de checkpoint, mas por exemplo, para terapia-alvo, né? Então, por exemplo, câncer de mama. Então, a paciente tem uma expressão de HER2 grande, e aí ela vai ficar com tratamento, por exemplo, com trastuzumab, que é uma coisa que tem no SUS, tal, tranquilo. E de repente a doença progride, e aí quando se faz uma nova biópsia, vê que a expressão clonal, que os clones agora que tem, eles expressam menos o HER2. Meio que funciona como igual bactéria, né? Então você vai selecionando um clone que não expressa mais e a resposta ao tratamento diminui, né? Então funciona meio como bactéria, porque imagina que o tumor é um organismo vivo, né? Então ele também quer sobreviver. Então ele vai lançando mão de mecanismos para ir driblando isso daí. Eu pergunto até porque tem, né, os genes das citocinas, por exemplo, né, interleucina 1, 6, TNF, não é? Existem alguns determinados tipos de polimorfismos, né? Até no choque, né, para receptores, Uhum. né, receptores adrenérgicos. Então, assim, a resposta ao tratamento, ela, digamos, ela pode ser moldada de acordo. Por isso que eu perguntei, né? Porque eu vejo, assim, pelo tudo que tu mostraste, que é um avanço, aprendi um monte, né? Eu fiquei, assim, não é, bem impressionado, né, com esse avanço todo, né? Poxa, tá Essa contigo, parte de querido. polimorfismo eu não, assim, nesse nível assim, eu desconheço mesmo. Bom, pessoal, acho que podemos encerrar agradecendo ao Paulo pela disponibilidade, pela excelente aula, agradecer a todos os presentes. Super obrigada, Paulo, e boa noite a todos. Obrigado Obrigado, aí. pessoal. Boa Tchau, noite tchau, aí. Obrigado, Paulo. gente. Obrigado, Tchau. gente. Obrigado. Boa noite.